Hora de falar sobre o Cruzeiro. Leonardo Jardim foi alvo de sondagem do Al-Ahly, equipe dos Emirados Árabes que demitiu nessa semana o técnico Luiz Castro. E a ideia era a reposição de um português por outro português, mas torcedor do Cruzeiro nem precisa se preocupar. Leonardo Jardim descartou a possibilidade de voltar para os Emirados Árabes. Ele pretende cumprir seu contrato com o Cruzeiro. O vínculo só se encerra em dezembro de 2026. O treinador chegou a falar sobre essa sondagem, abre aspas para ele: sou uma pessoa direta e correta. Não vou treinar outro clube no Brasil e não estou a pensar no futuro. Nessa fase, nada e nenhum dinheiro vai me tirar do projeto do Cruzeiro, pelos torcedores e pela família Lourenço. O Leonardo Jardim se referindo ao pai, o Pedro Lourenço, Pedrinho BH, e o filho, o Pedro Júnior, que é o homem do departamento de futebol. E essa gratidão do Leonardo Jardim em relação aos homens que comandam o Cruzeiro tem muito a ver com a confiança que existe entre as partes. O Leonardo Jardim chegou em abril desse ano e se transformou alguns meses depois numa espécie de manager. Hoje, tudo o que acontece no departamento de futebol precisa do aval do treinador português. Cruzeiro que faz excelente campanha no Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado com 63 pontos conquistados e ainda está na semifinal da Copa do Brasil. Só para completar o noticiário da Raposa, Cruzeiro já vendeu 45 mil ingressos para o jogo contra o Fluminense, marcado para domingo no Mineirão. O vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho. Para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira foi dia de treino aberto na Toca da Raposa 2. Deu para acompanhar a atividade do técnico Leonardo Jardim. Time somente neste sábado, no último treinamento que ele faz na Toca da Raposa 2. Não teve arroio no campo ainda. Daqui a pouco vamos falar sobre a situação do camisa 99. Primeiro eu quero trazer a arbitragem, porque apita Cruzeiro e Fluminense, Rodrigo José Pereira de Lima. Ele foi o árbitro, inclusive, do último jogo do Cruzeiro em casa, na Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre a equipe do Fortaleza, melhor dizendo, e não o último jogo do Cruzeiro em casa. Contra o Fortaleza, foi ele. Contra a equipe do Vitória. Na verdade, agora, o Jefferson Ferreira de Moraes. Contra o Fortaleza, que foi o Rodrigo. E eu acabei fazendo confusão, hein? Então, Jefferson Ferreira de Moraes, que é de Goiás, foi o árbitro contra o Vitória. E aí, contra o Fluminense, é o mesmo que apitou diante da equipe do Fortaleza. Rodrigo José Pereira, ele é de Pernambuco. E no VAR, teremos Wagner Heuwey. Ele já foi VAR em jogos do Cruzeiro nesta temporada. Contra o Flamengo, aquela vitória por 2-1 no Mineirão. Contra o Juventude, 4-0. Contra o São Paulo, 1-0. Contra o mesmo Fortaleza, 1-0. E isso. Wagner Heuwey, então, o árbitro de vídeo para este duelo. Rodrigo José Pereira, o mesmo que apitou contra o Fortaleza, é o dono do apito diante da equipe do Fluminense. Com o Mineirão lotado, hein? Mais de 50 mil ingressos vendidos. Ainda temos o sabadão para vender. Tem o domingo também. O Cruzeiro, ele inclusive solicitou um ajuste na previsão de público para 55 mil torcedores. E se bobear, vai ter que fazer outro ajuste para beirar aí os 60, hein? A venda espetacular, é Mineirão lotado. Torcedor sabe da importância desse jogo para o Cruzeiro. Cruzeiro vai entrar em campo nesta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí vai acompanhar depois, né, o que vai acontecer com o Flamengo, o que vai acontecer com o Palmeiras, porque o Cruzeiro joga no domingo 4 da tarde, o Flamengo joga no domingo 18h30 no Maracanã contra o Santos, e o Palmeiras joga no domingo 20h30 contra o Mirassol em Mirassol. Então, de novo, o Cruzeiro joga primeiro, e aí
tem que vencer o Fluminense e assistir o que vai acontecer nos outros 2 jogos aí na parte de cima da tabela. Em termos de Copa Libertadores, neste final de semana, muito provavelmente, o Cruzeiro já garante a classificação matemática e pode ficar muito perto de se garantir matematicamente também na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Sobre o time, o Leonardo Jardim define neste sábado quem joga na vaga do Lucas Silva, se o Eduardo, se o Wallace, se uma outra opção. Claro que a gente imagina, aí apenas opinião, né, palpite, que o Eduardo sai na frente nessa disputa, quando não teve o Lucas Silva em outros momentos. O Eduardo foi o escolhido, até porque não tem o Matheus Henrique ainda, que seria uma opção de cara, mas é aguardar este último treinamento. E a dúvida que surgiu hoje é porque a imprensa acompanhou a atividade e não tinha no campo o Arroio. Fez trabalho interno nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. A informação que a gente tem é que ele treina normalmente neste sábado e joga contra o Fluminense. Nenhum problema para se preocupar, apenas uma atividade específica que ele precisou fazer no treinamento dessa sexta, até porque jogadores que atuaram na quarta ainda meio que fizeram um trabalho de recuperação, não teve uma montagem do time com o técnico Leonardo Jardim comandando um treino técnico na Toca da Raposa 2. Então a informação é que Kenny Arroio joga normalmente no domingo diante da equipe do Fluminense. Uma outra informação importante, Felipe Moraes, hein? Esse jogador vem chamando a atenção de todo mundo na Copa do Mundo Sub-17. Cria aí do Cruzeiro, ele tem contrato profissional já com o Cruzeiro, é agenciado pela Talent Sports de Paulo Pitombeira e o Cruzeiro trabalha com muito carinho, com muita cautela com esse jovem atleta, porque sabe que é mais um talento aí importante da categoria de base na Toca da Raposa 1 e toda a sorte do mundo aí para ele nessa competição, assim como para os outros, né? O Vitão, o Milita, o zagueiro, que é titular também da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo Sub-17, e o Pietro Tavares, que é outro atacante da categoria de base do Cruzeiro. Muita calma também com essa garotada. O Cruzeiro tem um trabalho aí de médio prazo para esses garotos, para ir numa transição dentro de uma realidade do que o Leonardo Jardim entende de trabalho da base para o profissional. Tá falado, pessoal? Uma informação agora há pouco lá na Rádio Band News de uma proposta oficial que chegou para o Léo Jardim, Thiagueira. É isso mesmo, HG. A informação veio primeiro da ESPN, aí eu consegui confirmar. Houve essa proposta do Al-Ahly da Arábia Saudita pensando na contratação do técnico Leonardo Jardim. E aí eu fui conversar com o Leonardo Jardim, mandei uma mensagem para ele para saber o que ele poderia falar sobre esse assunto. O Andrezão até colocou aí na tela para a gente, eu mandei uma mensagem perguntando para ele, Jardim, isso é verdade? Existe de fato essa proposta? E aí ele me respondeu por uma mensagem no WhatsApp, então uma informação exclusiva nossa aqui dos donos da bola, dizendo, eu sou uma pessoa muito direta e correta. Tudo que eu digo sobre mim é o que vai acontecer. Não vou treinar outro clube do Brasil. Estou preocupado com o presente, final da época, da temporada no caso. Não estou pensando no futuro. Nesta fase, nada e nenhum dinheiro vai me tirar do projeto Cruzeiro, pelos torcedores e pela família Pedro Lourenço. Então, essa aí é a declaração do Leonardo Jardim sobre uma proposta, uma eventual proposta. Ele não confirma diretamente a oferta feita pelo clube saudita, mas deixa claro que quer seguir no Cruzeiro. Ele deixa claro que negou qualquer tipo de investida. Exatamente. Ele foi muito educado, muito correto, muito bacana, ele é diferente. Muito fino. É um Muito cara bacana. diferente, realmente. Quando a gente fala que o cara é diferente, é por causa dessas e outras. É um cara que o Thiago fez contato, pegou e respondeu na maior tranquilidade. E não cresce a especulação, educação, e não amplia nenhuma coisa que venha a ser ventilada por outros lados. Pronto, já fechou. Ô Lu, sabe o que eu estava falando com o Valu lá na rádio agora mais cedo também? A impressão que eu tenho é que o Léo Jardim vai construir no Cruzeiro algo como o Abel construiu no Palmeiras. Eu acho. E eu vou explicar por que eu acho isso. Eu só acho. Ambiente de trabalho é o melhor possível no Cruzeiro.
pode conversar com quem você quiser. Jogadores, funcionários, pelo menos os que me falaram, elogiaram muito o clima de trabalho hoje, né? Estrutura entregue dentro do clube. Elenco, que já é bom, ano que vem será ainda melhor. O investimento que é feito, esse ano foi muito bom, ano que vem vai ser melhor ainda. Então, treinador trabalha com orçamento, com ambiente, a relação dele com os donos do clube, né? Muito mais fácil e tal. Cara, eu acho que o Léo Jardim vai construir no Cruzeiro mais ou menos uma história parecida com a do Abel no Palmeiras. Ô Everton, se isso acontecer, para o torcedor do Cruzeiro, seria uma grande notícia. Logicamente, ele vai enfrentar algumas situações que ele pode ficar desanimado nesse caminho, como essa questão de calendário, que o Abel Ferreira sempre fala. O Léo Jardim chega ao futebol brasileiro muito maior do que o Abel chegou no Palmeiras naquele período, né? Hoje o Abel Ferreira construiu. Esse grande treinador que é, um treinador que já passou por várias situações e parecendo que o Palmeiras não conseguiria grandes vitórias, vai lá e conseguia. Então o Léo Jardim tem toda a estrutura que o Pedro Lourenço está entregando, tem ali a torcida que o abraça também, os jogadores que ele consegue ter nas mãos. O jogador hoje que não entra na estrutura do que o Léo Jardim pensa, esse jogador vai deixar a Toca da Raposa. Assim como aconteceu com o Dudu. E o Gabigol, por exemplo, que é um jogador que a gente sempre está falando aqui, ele convive com o banco de reservas, fica chateado em algumas situações e a gente entende a chateação dele, mas o Léo Jardim foi direto com o Gabigol, por exemplo. Ele só não joga porque os dois jogadores ali que estariam concorrendo com o Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira, são os principais jogadores ofensivos do Cruzeiro. Então, o Léo Jardim sendo direto, sendo sincero, e ao mesmo tempo a diretoria sendo sincera com ele, há uma longevidade à vista, e isso para o torcedor do Cruzeiro é muito bom, Everton. O que você acha, Valu, que lá na rádio você disse, cara, eu não tenho tanta certeza, então por que você disse isso? Não, é porque, vamos lá, eu tenho para mim que ele vai cumprir o seu contrato até 2026. A questão é da longevidade, né? Que no momento que você abordou no rádio, o Abel, ele chega com um pensamento diferente do que ele tem agora, a respeito do que fazer no Brasil, do que fazer no futebol brasileiro, mas ele acaba, a gente pode falar, se moldando ou aceitando a maneira que as coisas são, a maneira que o futebol é tratado no Brasil, né? Baixo profissionalismo, o padrão do campo, de um estádio para o outro, a gente vê um tipo de gramado, as coisas até que o Jardim citou, inclusive, naquela entrevista coletiva após empate com o Palmeiras. Eu não sei se essa altura na carreira dele, ele que é um cara que está aqui no Brasil por escolha, por vir desfrutar o futebol brasileiro, para vir trabalhar, é claro, se ele está disposto, até pelo que o Lu falou, né? O Abel chega aqui e ele precisa de fazer e construir algo na carreira. O Jardim, ele não construiu no futebol brasileiro, mas ele tem uma carreira muito bem constituída, né? Quando ele chega aqui no Brasil, concordo com você e já disse outras vezes, o Lu falando, a chegada dele no Brasil, tá, pessoal? O parâmetro é esse, não é agora o Abel depois de 5 anos no Brasil. Ele chega muito maior do que o Abel Ferreira. Então, não sei se ele vai estar disposto a passar, só o tempo vai dizer mesmo, mas eu acho, assim, pela maneira que ele trata o Cruzeiro, a instituição, vai cumprir o seu contrato até 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.